Olá pessoal, começamos então nossa formação, nosso canal aqui com informações sobre história da igreja, sobre catecismo, sobre a doutrina da igreja. E eu já peço a você que nos acompanha nesse canal, que já deixe o seu like, já se inscreva e também faça a divulgação do nosso conteúdo. O conteúdo que vamos apresentar, que eu vou apresentar a vocês, é um conteúdo básico, ilustrativo, mas para prover um pouco a curiosidade dos cristãos, de nós cristãos católicos, sobre a história da nossa fé, a história da nossa igreja, as nossas devoções e tudo aquilo que contém a igreja como beleza e grandeza. E gostaria de começar hoje já apresentando a vocês dois temas muito fortes e profundamente estudados e expostos por muitos estudiosos da igreja. Já proponho de antemão que vocês obtenham esse material, e o grande historiador que eu apresento a vocês, além dos que eu já li, é um pesquisador mineiro, o Henrique Cristiano José Matos. Ele faz um levantamento da história da igreja, desde as suas origens, de Jerusalém a Roma, e depois faz um retorno na história antiga da igreja, a história medieval e a história moderna, e depois então também escreve alguns tomos sobre a história da igreja no Brasil, na América Latina e Caribe, e tem ele faz um grande estudo, aprofundamento sobre a história, sobretudo sobre a história da igreja no Brasil. Mas começando nosso estudo, eu quero passar um pouco da história do Brasil, um pouco da história da igreja no Brasil, mas antes disso eu quero iniciar com alguns marcos da história da igreja no mundo. Como que a igreja se formou durante a história da humanidade. Como é que isso acontece? Primeiro é preciso que a gente entenda que a história da igreja, ela nasce como base no judaísmo. Então, a fé judaica é a fé básica da fé cristã, ou seja, o cristianismo nasce do judaísmo. E para nós entendermos bem isso, através da história da igreja, nós temos duas ciências que estudam esta história. Chama-se patrística e patrologia. A patrística ou a patrologia é o que examina as ações e os feitos os escritos, melhor dizendo, e a doutrina dos padres da igreja. Através da patrística e da patrologia, nós vamos entender como que a igreja se organiza, como que a igreja chega até nós. Os padres da igreja, ou a patrologia, o termo, na verdade, patrologia, ele deriva da obra homônima de teólogos protestantes, não é? São eles os primeiros a estudar não só a Sagrada Escritura, mas também a história da igreja. E um dos grandes teólogos protestantes é Johann Gerhard, morto em 1637, e publica sua obra em 1653. Também a denominação teologia patrística origina-se no século XVII, quando a teologia dos padres começa a distinguir-se da teologia bíblica. Primeiro a teologia bíblica, depois a teologia dos padres, que esta é também entendida como a
a tradição dos padres. E a teologia dos padres começa a formar-se através da teologia escolástica, chamada também teologia especulativa, ou teologia simbólica. Então, há três distinções aqui. Primeiro, a escolástica, especulativa ou simbólica. A patrística, ou patrologia em geral, é considerada como história da literatura da antiguidade cristã. Por isso, nossa investigação agora é sobre a história da igreja. Vamos investigar um pouquinho da história da igreja. E para investigar a história da igreja, é preciso que a gente passe pela patrística ou patrologia, que é justamente a história da literatura da antiguidade cristã. Mas este ponto de vista, ele tem alguns problemas, né? A patrística não pode ser simplesmente uma história literária. E isto pelo fato de ela se agrupar com escritos que não tiveram como principal finalidade ambições literárias, mas quiseram somente dar testemunho da doutrina e da vida cristã. Então por isso surgem alguns problemas aí. A questão da escrita literária, que a gente chama, nós comumente entendemos como defesa ou tese, e a questão simplesmente de uma escrita desapegada desses critérios, os critérios chamados critérios científicos. A finalidade era simplesmente dizer algo sobre os cristãos, ou contar alguma história sobre os cristãos. Os autores pagãos também deram testemunho disso. Por isso há essa dificuldade. Por quê? Como que é? Mas, na verdade, o objetivo dos pagãos, eles eram objetivos só de conteúdo simbólico, dizer algo a respeito daqueles que conviviam entre eles, que eram cristãos e que viviam de forma diferente. Mas o que na verdade constitui a história dos padres da igreja? Aí é que está. O que os padres fizeram, escreveram, relataram, redigiram sobre a história da igreja? Na sua maioria, os padres ou escritores eclesiásticos queriam simplesmente definir termos, definir ideias, defender ideais, ou defender uma doutrina. E aí os padres da igreja então se arvoram nesta competência exclusiva de uma história literária, ou seja, uma literatura propriamente quase que científica sobre a questão dos cristãos e sua forma de viver e seu comprometimento com a doutrina cristã, ou a defesa da fé cristã. Então nós, assim, podemos dizer que nessa fase em que os padres da igreja começam a construir a literatura da igreja, é a fase da criação dos dogmas, ou da defesa, da elaboração da defesa dos dogmas. E com isso, com a defesa da elaboração dos dogmas, aparece então a fase da criação da chamada literatura eclesiástica, ou magistério eclesiástico da igreja, ou magistério eclesiástico cristão.
uma igreja com um bojo arquitetônico, com uma consistência arquitetônica. Na verdade, a intenção dos padres da igreja nada mais era do que defender, testemunhar a ortodoxia da fé cristã. Objetivamente, se fixar na raiz, naquilo que é os ensinamentos evangélicos. Esse era o objetivo dos padres. Fixar a história, ligando a história, fazendo com que a história aconteça e se desenvolva, a história da igreja se desenvolva através dos limites dos ensinamentos evangélicos. Dos ensinamentos evangélicos. E aí, então, se decide uma outra matéria da igreja que se chama dogmática. Dogmática, o que significa isso? A construção dos dogmas da igreja. Dogmas que vão ser elaborados pelo magistério. Magistério são os padres que escrevem ou que fazem a literatura cristã, uma literatura mais ortodoxa, ou uma ortodoxia mais elaborada sobre a igreja. O magistério eclesiástico testemunha, sobretudo, aquilo que está dentro da tradição da igreja. Como que então se desvela esta tradição da igreja? Se desvela através daquilo que a comunidade apostólica realiza, aquilo que vai surgindo na comunidade apostólica. O que a comunidade apostólica vai viver depois do evento do Pentecostes, depois do evento do envio, depois do evento de que os cristãos saem pelo mundo, saem para além das fronteiras. O magistério eclesiástico, ele vai então construindo ou elaborando melhor, explicando melhor e tornando visível aquilo que deve ser defendido como tradição da igreja, ou vivido como tradição da igreja. O que é essa tradição? Não é um simples dogma, não é uma simples verdade matemática ou acadêmica. A tradição da igreja, ela é composta de uma vivência, de uma profunda vivência apostólica, do exercício pastoral e apostólico dos que primeiro nos antecederam nesta ação da igreja. Então devem ser aí alguns critérios, né? A dogmática, que é alguns pontos essenciais da fé, e depois a tradição, que se junta à dogmática para dar o conteúdo geral da vida cristã, conteúdo geral. Com isso, a patrística e a patrologia se juntam. Patrística ensino, patrística é uma ciência que se desenvolve dentro da formação dos padres, e a patrologia, que é o ensino ou o estudo destas teorias ou destas vivências dos padres, dos primeiros cristãos e depois dos padres da igreja. Por isso é conveniente então distinguir da patrística e a patrística da patrologia, ou seja, distinguir uma e outra, que tem interesse estritamente, a patrística tem interesse estritamente histórico literário, e não se pode contestar. Se é histórico literário, não se pode contestar. A patrística é aquela disciplina teológica a qual compete a exposição da doutrina dos padres. Então, se a patrística é a exposição da doutrina ou
da especulação científica e tem interesse estritamente histórico e literário, né, não se pode contestar esta constatação, na verdade. A patrística tem como fundamento básico uma disciplina, tem como fundamento básico expor a literatura apostólica, a literatura dos padres. Ela tem no seu bojo a doutrina. Então não se encontra aqui especulações. Doutrina. A patrística se ocupa da doutrina dos padres, da doutrina. E o seu nexo com a história dos dogmas se dá justamente quando expõe esta doutrina. Então há um nexo entre patrística e dogma. O dogma, se é o estudo literário, a patrística é o estudo literário da doutrina dos padres, os dogmas que surgem então por aceite do comum da igreja, do geral da igreja, então esses dogmas estão ali contidos nesta literatura patrística. E aí nós encontramos também uma grandeza da igreja. E fazemos então um pequeno resumo de que a igreja, ela se constitui na história. Ela está na história, presente, e ela se faz história. Por isso é importante que a gente conheça a história da igreja. É importante que a gente saiba a história da igreja. É importante que a gente conheça os termos que definem a história da igreja, tanto da igreja nascente ou da igreja primitiva, quanto da igreja até anterior à igreja primitiva, quanto posterior à igreja primitiva até os nossos tempos. E muitos estudiosos se empenham em fazer isso, se empenham em estudar os elementos fundamentais da igreja, e para isso tem que lançar mão da patrística, da patrologia, da história da igreja nos tempos. Assim como temos a história geral da humanidade, nós temos também a história geral da igreja. Assim como nós temos a história a história antiga da humanidade, nós temos a história antiga da igreja, nós temos a história medieval da igreja, nós temos a história moderna da igreja, nós temos agora, estamos construindo agora a igreja pós-moderna da igreja. Enfim, é importante que a gente saiba e conheça bem a igreja em que nós fazemos dela a nossa realidade visível e presente hoje. Preciso que a gente conheça os elementos que constituíram a nossa história. É preciso que a gente conheça também esses e aquelas que fizeram da patrística fizeram a patrística ser o que é, uma história narrativa, uma história escrita, uma história fundamentada da igreja. Preciso que a gente conheça os santos padres. E eu pretendo, com estas minhas meras aulas de história, não sou nenhum doutor, mas pretendo fazer com essas meras aulas de história um pequeno voo sobre esta grandiosa história da igreja que nos faz tão bem conhecer. Espero que você possa me acompanhar nessas minhas próximas aulas do meu canal. Espero que você seja também nosso parceiro, fazendo sua inscrição no nosso canal e também dando o seu like. Se você gostou, joia. Se você não gostou, pode colocar lá seu comentário, né, ou acréscimo,
E se acaso, neste nosso canal, nós não fomos muito claros em certos pontos, você pode fazer sua pergunta aqui no próximo vídeo, né? Nós faremos uma explicação, ou tentaremos explicar, ou tentaremos levar até você o conhecimento que você, a pergunta, tentaremos esclarecer a pergunta que você nos fez no vídeo anterior. Muito obrigado pela sua companhia, espero você por aqui de novo.